Bom dia! Tô aqui plena e realizada para falar hoje quais são as 5 técnicas para você finalmente desvendar pelo que o seu cliente dá valor. E tudo isso depois de ontem ter mostrado um conteúdo que tá começando a apresentar esse caminho, um caminho onde você deixa de ser aquele vendedor chato e insistente e passa a ser um vendedor centrado no indivíduo. Um vendedor que agrega valor, que se percebe trazendo soluções para a sua persona, para o seu público-alvo e, através disso, consegue ter resultados extraordinários. Eu tô aqui mostrando como que um ecoempreendedor consegue ampliar os seus negócios através de vendas. E tudo isso é a construção de um arco narrativo. Eu, inclusive, estou fazendo essa jornada de aceleração de empreendedores da nova era para que essas pessoas consigam ter todos os passos, do início ao fim, desde o momento que ele escolhe quem é seu público-alvo, até o momento que ele se aprofunda a respeito desse público-alvo, e daí depois ele faz um script de venda que é eficaz, que seduz esse público-alvo que já está atraído pela sua solução, e através desse arco narrativo você chega num momento onde você vai realizar mais vendas e com menos esforços. E mais do que isso, vai realizar vendas para um público apaixonado pela sua oferta. Um público que dá valor, que não está preocupado com o seu preço, porque ele percebeu, ele conseguiu entender toda a proposta de valor do que você está prestes a entregar para ele. Então, isso tudo eu inclusive criei num esqueminha, né, que está aqui nessa aula, que são os 10 passos da construção de um econegócio que passou a vender mais. Então, quem quiser copiar esse quadro, vamos lá de novo, eu já mostrei ele antes, mas isso tudo vai fazer sentido quando você estiver lá na hora H fazendo a construção desse arco narrativo. Se você tiver esses passos anotados, você vai ver, esse aqui eu preciso executar melhor, esse daqui talvez eu já tenha feito bem, esse daqui eu preciso sempre retroalimentar, e daí cada vez você vai ser mais assertivo. Deixa eu te dizer uma coisa que acho importante você perceber. Você já se deu conta por que eu trago a expressão mundo de Aloha? Por que todas as minhas lives são marcadas em horários sincronizados? O que eu quero dizer com horários sincronizados? É sempre 12h12. Se você olhar lá no grupo de WhatsApp, eu mando as mensagens às 11h11. Quero, então, te fazer perceber que eu tô encontrando uma linguagem para falar pessoas que se identificam com o que eu tenho para oferecer. Então eu uso coisas, eu uso elementos que fazem sentido pro meu personagem. As pessoas me dizem, nossa, eu adorei o horário que você marcou na live. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com sustentabilidade estão conectadas com toda a sincronicidade, com fluxos de energia, e isso de alguma maneira entra na cultura organizacional do que eu tô fazendo. É a mesma razão, deixa eu até pegar aqui minha colinha, que eu tinha feito uma colinha para a aula de ontem para falar isso e acabei não trazendo. No porquê que no começo eu chamava o meu persona de ovelha verde da família. O ovelha verde da família é um cara que normalmente já gosta de sustentabilidade, já faz em alta escala, já tem um desempenho acima dos outros clientes. E daí, depois, o que eu fiz? Depois que eu troquei, que eu parei de chamar, ainda chamo, né? Eu tenho vários nomes, assim, que conforme eu tô construindo meu arco narrativo, eu mudo a maneira como eu chamo a minha tribo. O que é a minha tribo? É aquelas pessoas para quem eu resolvo solução. Minha tribo são os ecoempreendedores. Essas pessoas que já fazem sustentabilidade nos seus negócios. Então eu chamo ele, às vezes, de ovelha verde da família. Aí teve um determinado momento que eu comecei a chamar ele de ecoempreendedor. Só que quando eu comecei a chamar ele de ecoempreendedor, começou a chegar no meu perfil pessoas que veem o perrengue só de empreender, que não estão, às vezes, tão motivados a se superar, que querem facilidades, que querem atalhos, e desculpa, não existe almoço grátis. Então você vai ter que, para ter um negócio sustentável, lucrativo, trabalhar. O que eu faço aqui? Eu te ensino um caminho para você trabalhar menos e ter mais resultado. Então eu tento atalhar a maneira como você vai chegar naquela construção que você sempre sonhou, mas você vai ter que fazer.
Então, eu também mudei, eu parei de chamar esse cara de eco-empreendedor e eu passei a chamar ele de empreendedor da nova era. Porque daí eu conseguia agregar um olhar de uma pessoa que já está se posicionando de uma maneira positiva, que já tem todo esse sentimento de abundância, que não pensa tanto, né, de uma maneira escassa, que tá protagonista da mudança, que sabe que empreender alguma coisa nova, como sustentabilidade, ou mudar o fluxo do sistema, a maneira como a gente faz as coisas, dá trabalho. E tá tudo bem, você já escolheu isso como seu compromisso ético. E que talvez a habilidade de vender seja que você tenha que desenvolver nesse momento. Aqui, ó, a Lara dizendo, green sheep are going to change the world. Sim, os ovelhas verdes já mudam o mundo, né? Então, o que eu faço? Eu reúno essa tribo. E eu reúno essa tribo através de um arco narrativo que atrai elas em coisas que elas têm vantagens, que elas se vêm querendo participar, então, que elas aprendem mais, que elas alcançam mais pessoas. Isso é o que eu tô fazendo. Eu, inclusive, né, dentro disso, quais são os nomes dos cursos que eu criei? Fábrica de Futuro, Fabricante Você. Sustentabilidade do Eu Sozinho. Germinando Autonomia Urbana, ou Todo Lixo é um Erro de Design. Esse é o nome dos meus cursos, coisas que são inspiracionais, mas que mostram já qual é o cenário que eu vou contribuir com aquela pessoa. No Fábrica de Futuro, Fabricante de Você, eu tô falando com um cara que quer construir alguma coisa. Quando eu vendo a extensão desse curso, que é o Adelante, é algo como quem diz, avante, avance, saia da sua primeira venda para estabelecer vendas regulares, para estabelecer vendas em escala. Você entende como tudo vai... A consultoria que eu tenho se chama Cursoria Poder de Tração, porque quando você entra na minha mentoria, seu objetivo já é fazer 10 mil reais a mais por mês ou 25% mais de faturamento. Já é um objetivo mais agressivo. É para alguém que já está pensando assim já sabe que tem condições de escalar e não escala, ou já vende regularmente e diz, agora eu quero escalar. Então, dentro desse arco narrativo, eu estou encontrando várias coisas. Como é que é uma das aulas que eu dou lá? Como deixar de ser o ecochato. Aí, outra coisa que eu trago, aulas de produtividade para bicho grilo. Às vezes eu faço uma live que é a live das 4h20 para as pessoas perdidas. Você entende como tudo isso é uma linguagem com o meu persona? Teve alguma coisa aqui que eu falei que você não entendeu o que eu estava falando? Produtividade para bicho grilo, Fábrica de Futuro, Fabricante Você. Qual é o nome do meu método? O nome do meu método é Sustente-se. Porque sim, eu tô tratando com pessoas de sustentabilidade, mas eu estou falando em ter receita financeira suficiente para você ter de algo que vai te sustentar, que vai ser sua fonte principal de receita. Aqui a Lara tinha falado, amo essa lógica 11-11. Então, os horários sincronizados, de alguma maneira, fazem sentido pro meu persona. Mesmo que às vezes eu vá atrasar um pouquinho o meu horário. Na cabeça dele, ele tá com alguma pessoa que tem valores que são parecidos com os seus. E como é que eu descobri isso, gente? Hoje, como é que é o nome desse conteúdo extra? 5 técnicas para desvendar o seu cliente e descobrir pelo que ele dá valor. Então, eu vou começar a te mostrar tudo o que eu faço. E não tem segredo algum, é trabalho na veia, é concentração. Hoje eu vou inclusive mostrar meus bastidores, eu não arrumei, eu juro que tá assim, ó, o caos, porque eu crio o melhor no caos. E eu vou mostrar pra vocês como tudo isso funciona aqui na prática, que não só é o que eu aplico, o que eu aplico, gente, isso é importante ancorar. Tudo isso que eu tô te ensinando aqui de design centrado no indivíduo, fazer uma campanha de marketing que seja mais humana, que atrai interessados já e que te levem para um lugar de encantamento para o cliente, tudo isso que eu tô fazendo, se você pegar uma aceleradora, ela vai estar aplicando exatamente essas mesmas coisas com você. E eu fui mentora de aceleradoras por muito tempo e eu fui vendo quais eram. Só que quando você tá numa aceleradora, o negócio deles é fast. Em um mês você tem que estar com tudo isso construído e o mundo real não é assim. Então eu peguei as melhores coisas que eu aprendi nesse cenário, trouxe para a vida real, reuni com a minha experiência, com o que eu mesmo aplico e funciona para mim. E através disso, eu trago isso para ecoempreendedores. E aí que eu fiz? Eu adaptei isso só para ecoempreendedores, porque lá, quando você está numa aceleradora,
Eu era mentora de sustentabilidade, mas nem todas as startups estão pensando nisso quando você pensa em resolver um problema real. Sim, tem as que estão pensando em inclusão, tem as que estão pensando em nicho, mas tem as que querem fazer você vender mais um bonequinho de NFT, que querem fazer você, né? E tá tudo bem, o mercado é isso aí. A gente tem que... Como é que você muda um mercado? Você pega o mercado, torna ele obsoleto. Você cria alguma coisa que as pessoas pensam, não faz mais sentido eu consumir o que eu consumia antes. Quando ele vê a sua solução, ele diz, nossa, mas como é que eu estava fazendo tudo tão errado antes? Então, eu peguei essas técnicas todas de aceleração, tudo adaptei para o ecoempreendedor que eu atendo desde o ano de 2012 e daí fiz essas pessoas se reunirem nesse conteúdo. Então agora vamos lá, vou começar com as 5 técnicas para desvendar o seu cliente e descobrir pelo que ele dá valor. A primeira delas é a que eu falei ontem já na aula, que é o mapa de empatia. Deixa eu achar essa ferramenta aqui. Escreve aí pra mim quem sabe o que é um mapa de empatia. Se não sabe, eu vou explicar. O mapa de empatia é essa ferramenta que você encontra no Google de graça. Ele é uma das principais ferramentas do design centrado no indivíduo. Então, o que ele faz? Você vai lá, você coloca aqui... simbolicamente o seu cliente no centro e você começa a desvendar a cultura desse cara, os hábitos desse cara. Por exemplo, quando eu vou vender para o ecoempreendedor, eu tenho que saber que ele procrastina, que ele não tem meta com dinheiro, que ele é um cara que tem marra com o sistema, eu tenho que saber que ele não pensa em vendas, que ele quer salvar o mundo, mas ele quer que o cliente surja assim, de alguma maneira mágica, que ele acha, inclusive, que o vendedor tem um perfil eco-chato, um perfil chato, que ele se sente o eco-chato, mas às vezes ele não se incomoda com isso, ele prefere continuar cumprindo esse papel. Eu tenho que saber que ele gasta mais da sua linha editorial sensibilizando o cliente do que de fato apresentando vantagens do cliente dele. E por que eu tenho que saber isso? Porque daí eu vou fazer um conteúdo mais assertivo. E como que eu sei isso? Olhando esse cara. Aplicando esse mapa de empatia. Esse mapa de empatia, ele tem esses quadradinhos aqui, ó. Ele tem, assim, em cima todo o universo do cara e depois aqui embaixo 2 quadradinhos separados. Cada um desses quadradinhos significa uma coisa que você vai pesquisar sobre o seu persona. Então você vai olhar e você vai pensar assim, um dos quadradinhos é o que ele ouve. E nesse quadradinho do que ele ouve, você vai pensar sempre a respeito do seu produto. O que ele pensa a respeito de fazer um curso de empreendedorismo para vender mais seu negócio? O que ele pensa, o que ele ouve, o que os amigos deles dizem, o que os amigos deles fazem, o que outros ecoempreendedores fazem? Qual é a cultura organizacional do meu mundo? O que os influenciadores estão fazendo? Os influenciadores estão mandando de graça seu conteúdo, estão ensinando sustentabilidade de graça. O que ele faz? Ele vai lá e segue esse fluxo. E tá tudo bem você dar sustentabilidade de graça, desde que você não precise depender disso como o seu ofício, como o seu meio de sobrevivência. Então, cada um vai cumprir o seu papel. Vai ter o Greenpeace lá, que é uma organização sem fins lucrativos, melhorando o mundo e levando a palavra da sustentabilidade para muita gente de maneira gratuita. Então, você vai ter cada um cumprindo o seu papel. Aí, no outro quadradinho, depois que você sair do que ele ouve, você vai olhar o que importa para essa pessoa. Quando ele faz um curso de empreendedorismo sustentável, ou, né, que nem eu tô aqui prometendo algo que ele fabrique futuro, algo que tire a ideia do papel dele, do papel e leve ele para um estágio de negócio lucrativo. O que importa para esse cara? Importa para esse cara trabalhar menos, importa para esse cara ganhar mais, importa esse cara ele construir um arco narrativo que faça sentido para ele. Se eu estiver apresentando alguma coisa que vai contra, se eu chegar aqui e disser assim, ok, então agora você vai fazer a promoção mais barata do mundo, vai vender tudo barato e vai vender 5 mil mesmo para quem não precisa, para o meu cliente não vai fazer sentido. Eu tenho que entender a cultura organizacional dele para construir uma oferta que esteja alinhado com o meu cliente. E eu vou usar o mapa de empatia para saber os valores desse cara. Aí, a outra coisa que eu vou perguntar é o que ele vê. Ele vê que o mercado de sustentabilidade está crescendo, ele vê que é uma grande tendência, ele vê que é uma grande oportunidade, mas ele vê também que por mais que o mercado de sustentabilidade esteja crescendo, ele, pessoalmente, não está conseguindo se sustentar dessa oferta.
que tá errado nessa equação? Então, eu vejo que esse cara já tá atento a isso. Quando eu falo isso na minha timeline, ele diz, nossa, essa guria tem razão, e ela tá olhando para a mesma coisa que eu, talvez ela me vá trazer alguma resposta. E daí ele se conecta com o meu conteúdo. Quando eu chego e digo pra ele, não é trabalhar mais que vai te fazer vender mais, ele para e pensa, cara, eu tô aqui pedalando. Saca? Então, eu pego e eu entro na cultura organizacional desse cara. Aí, o outro quadradinho aqui ainda dessa órbita é o que ele diz. Aí eu fico escutando lá o ecoempreendedor, daí ele fala que ele é um cara, que tem uma solução genial, que ele pode salvar o mundo. E muitas vezes as pessoas querem mais me contar os seus projetos do que vender seus projetos. Sério, juro, de pé juntinho. E daí eu fico pensando, o que tem de errado com essas pessoas? Em que momento ela decidiu ser um empreendedor que só ama a natureza e que não vende? Em que momento ela decidiu que ela ia levar isso como uma fonte de renda extra porque não consegue decolar o seu econegócio? Em que momento ela colocou esse seu sonho no segundo plano para viver uma vida que ela nem ama, que ela nem gosta, que é uma zona de conforto, como eu digo, né, que já nem tá mais tão confortável assim, e não protagoniza um processo de vendas completo? Em que momento que isso acontece? Eu tenho que entender, e daí eu vou lá e eu escuto o que essas pessoas dizem, e daí ela fica dizendo, nossa, minha solução é genial, mas ninguém compra. Aí eu vou lá e eu entro na timeline dela e tem ela vendendo canga, né, que nem tem aqui o Make You Better, falando sobre compostagem, coisas que não conectam com o seu persona, conectam, mas não são um arco narrativo que vai fazer essa pessoa comprar uma canga maravilhosa, de viscose natural, com estampas maravilhosas, que tem tudo a ver com o clima tropical do Brasil e que tá em João Pessoa e que... Saca? Então, eu tenho que ver o que esse cara diz pra entender também o que ele tá errando. E daí eu venho por que esses dois quadradinhos aqui estão separados? Porque esses que estão em cima, você pode inclusive pegar essas perguntas e organizar uma entrevista com o seu persona. Aí você vai lá, você senta com ele, toma, que nem aqui no sul, né? A gente toma um chimarrão, bate um papo, e daí naquele papo eu vou ver o que ele tá dizendo, eu vou ver o que o amigo dele tem como referência, eu vou saber se esse cara já fez um curso, se ele já participou de alguma aceleração, eu vou entender que ele fica procurando feirinha para colocar o produto dele, porque ele encontra que é o melhor canal de venda. Por que uma feirinha é um bom canal de venda? Porque se tem uma coisa que um ecoempreendedor tem em comum com todos os outros ecoempreendedores, é o cliente sustentável. E daí ele chega lá num universo que alguém já construiu o cenário que ele precisa para atrair um cliente sustentável aonde o produto dele vai ser melhor aceito. Saca? Então, o que eu tô querendo? Eu tô querendo que você saia de refém de tudo isso e possa usar a feira como mais um ponto de vendas. Você vai ter um arco narrativo que vai fazer o cliente se interessar pela sua solução. Por quê? Porque você entendeu a cabeça dele. E esses dois, então, você pode fazer todas essas entrevistas aqui com ele. Mas aqui embaixo tem esses dois quadrinhos. Um deles aponta quais são os pesadelos desse cara. O que é o pesadelo do meu persona quando ele empreende? Pensar, nossa, eu vou ter que eu vou ter que arranjar um outro emprego. Nossa, por que eu não consigo vender? Nossa, será que eu vou ter que desistir do meu sonho? Nossa, será que o mundo não tá preparado porque eu tenho para oferecer? Ele fica sem dormir pensando nisso. O meu persona acorda chorando porque não consegue vender. Eu recebo depoimento disso. Eu não quero mais que isso aconteça com você. Então eu penso nesses pesadelos e eu penso, eu preciso evitar o pior pesadelo do cara com a minha oferta, porque a minha oferta ajuda ecoempreendedores a terem resultados. Eu foquei nisso. Isso, e aqui, quem está acompanhando a minha jornada, pode me mandar por mensagem, pode responder nessa live, pode escrever numa aula. Eu quero saber, vocês conhecem alguém que está focado em ajudar pessoas sustentáveis a vender? Esse é o meu diferencial no mercado. Eu conheço gente que está ensinando empreendedorismo, eu conheço gente que está fazendo aceleração, mas que foca em vendas de uma maneira constante, que diga, amigo, vem cá, deixa eu te pegar pela mão, não desiste, você tem um produto ótimo, transpõe, porque daí quando por exemplo, eu comecei a fazer esses cursos, tá? Eu tentei focar primeiro no tráfego, né? Quando eu tentei escalar vendas já para fazer esses lançamentos. Nossa, a gente colocou o filtro da galera vegana, a galera da bike, a galera da moda sustentável, e através disso eu fui vendo quais que mais respondiam o meu anúncio.
E eu cheguei à conclusão que pra mim era mais fácil eu trabalhar minha rede, porque eu sei que a minha rede era importante. Daí eu acabei entrando no orgânico. Eu não sei como que eu vou ainda escalar. Eu vou precisar de um gestor de tráfego para saber desvendar onde é que eu acho esse meu persona ali dentro do algoritmo. Esse mecanismo eu ainda não desvendei, mas eu desvendei qual é o pesadelo. Eu atraio pessoas que eu trago resultados. Qual é o sonho desse cara? O principal sonho de um ecoempreendedor é salvar o mundo. E se ele puder ter conforto financeiro e viver autônomo, confortavelmente, através das vendas dessa eco-oferta, ele fica pleno. É um cara que ele não tem a missão de ser milionário, ele não tem a missão de ter carrão, ele pode pensar, muitas vezes ele sonha em morar na praia, ele sonha em ter um sítio, ele às vezes pensa em ter um eco-negócio que combine com o interior. Então, ele encontra qualidade de vida. O sonho máximo do meu persona é ele poder ter fluxo financeiro suficiente para ter uma semana sabática a cada 7 semanas. Onde ele possa viver toda a vida, usufruir das comidas, das trilhas, das praias, de tudo. Porque a vida não é só trabalho. O meu persona pensa muito isso. Então, de um lado ele quer salvar o mundo com seu eco-negócio e de outro lado ele quer preservar a qualidade de vida. Como que ele faz isso? Eu costumo dizer que o que te separa da vida que você quer ter é a habilidade de vender bem a sua eco-oferta para um cliente que dá valor, que não fica te pedindo desconto, que volta regularmente, saca? Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o download disso aqui, que é um mapa de empatia, e essa é a primeira ferramenta, a primeira técnica que você vai usar para aprender o que o teu cliente dá valor, para você entrar na cabeça dele e fazer uma oferta falando tudo o que esse cara mais quer ouvir, e através disso você faça vendas sempre. Agora a gente vai para a segunda técnica. A segunda técnica que eu uso muito, cada vez que eu quero validar um produto, cada vez que eu quero entender as necessidades do meu persona, cada vez que eu faço um lançamento, eu crio um Google Forms. Inclusive o meu Google Forms, aqui ó, a Márcia Araújo dizendo, eu tenho um brechó. Ai, ótimo exemplo. O seu brechó é temático, Márcia? O que eu falo de um brechó temático? Ele atende um público específico? Ele é tema das patinadoras, tema da Brigitte Bardot, tema das... ou ele é um brechó que vende para todo mundo? Me fala um pouquinho sobre isso, porque aqui eu defendo muito que você tenha uma tribo para chamar de sua, e isso é o que vai fazer com que você tenha um brechó e venda mais com menos esforço. Eu inclusive vou soltar hoje um Reels falando sobre como vender mais se eu tivesse um brechó, então fica atento que vai ter isso hoje na timeline. Então, o que acontece? A primeira técnica para você descobrir pelo que o seu cliente dá valor é o mapa de empatia. Você vai entender a cabeça desse cara, o que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, o que os amigos dele vivem, o que ele vê nas redes sociais, o que ele dá valor, quais são as dores, quais são os pesadelos, quais são os sonhos. Você vai entender tudo desse cara. A segunda coisa é que você vai perguntar para esse cara. Você vai fazer um Google Forms, quem quiser ver qual é o último Google Forms que eu fiz, eu peguei uma pesquisa de mercado, como eu sabia que eu ia apresentar isso aqui pra você, eu já peguei um modelo de pesquisa que pode ser aplicado em qualquer nicho. Eu não fiz a pesquisa que eu costumo fazer, que é mais personalizada, porque você pode entrar no Google Forms que eu criei para saber o que o meu persona queria nesse momento de lançamento do método Sustente-se, e perguntei para esse cara onde é que estava a dificuldade dele, o que impede ele de chegar no resultado que ele quer com o seu econegócio. Dentro dessa pergunta eu perguntei qual é a coisa, se ele tivesse 15 minutos comigo, qual é a coisa que ele me perguntaria a respeito do que eu vendo. Então eu fui entendendo o que eu poderia colocar nesse conteúdo que atraía o meu cliente. Eu cheguei a adaptar as aulas da própria jornada de aceleração dos empreendedores da nova era para atender a demanda das pessoas que se formaram nesse grupo aqui. Então eu tenho uma coleção de questionários. Eu já fiz um story mostrando isso, e esse formulário que já está no meu stories hoje, eu deixei o link, você pode responder, mas você pode responder já com um olhar empreendedor, anotando cada uma, criando o seu Google Forms na janela do lado do seu Windows. E daí você vai fazendo o seu Google Forms para aplicar com os seus clientes no momento correto.
Lembra, as pessoas não têm o hábito de responder formulário. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu gamifico muita coisa. Você vai ver, quem está participando da jornada tem uma palavra secreta que recebe o desafio. Quem coleciona as 4 palavras secretas vai poder escolher um presente no final da jornada. Quem vai lá e manda um comentário, seu insight no post da moral do dia, concorre ao curso Seu Território Lixo Zero, como ter o seu território lixo zero, né? Quem posta o resumo das aulas me marcando concorre a uma consultoria de 3 horas. E o que acontece quando eu faço isso? Eu gamifico. Tudo isso dá liga no meu persona? Não. E quando não dá liga no meu persona, quando eu vejo que ele vai lá e não escreve um insight, eu penso, bom, talvez o curso Como Iniciar Seu Território Lixo Zero não seja mais interessante para o meu persona. Ele já é um cara que sabe sobre lixo zero. Mas eu vejo que pessoas que não fariam um resumo estão fazendo resumo. Por quê? Porque eles querem minha consultoria. Então eu entendo o que o meu cliente está dando valor. Eu entendo quais dos meus produtos, quais dos meus discursos, quais as coisas que eu mais tenho para oferecer o meu cliente mais deseja. Como? Colocando isso uma enquete no Stories, criando uma gamificação durante uma jornada. Eu entendo o que mais faz sentido para eles, saca? Aqui deixa eu pegar a resposta da Márcia sobre o brechó, ela dizendo, meu público é feminino na faixa de 30 a 60 anos. Márcia, isso é muito genérico. Você tem que ter alguma coisa que faça sentido para sua tribo. Quem é essa mulher de 30 a 60 anos? Ela tem filhos? Ela não tem filho? Você vende roupas para mulheres irem para noite? Ou você vende roupas para mulher fazer jardinagem? Ou para ir no parquinho com as crianças? Ou para fazer ginástica? Pega um tema, porque você vai vender mais com menos esforço. Enquanto você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. E quando você não vende para ninguém, o que acontece? O cliente não sabe por que ele vai no seu brechó ao invés de em outro brechó. E quando ele não tem esse diferencial na cabeça dele, ele acaba indo e procurando pelo quê? Por preço. E é o momento que ele chega lá, ele quer comprar o que tiver de mais baratinho. Por quê? Porque ele não saca que você tem que você está especializado nele. Se o seu brechó pegar um tema e dizer, ok, eu vendo roupas para as mulheres de 40 anos que saem do trabalho direto pra noite. Sei lá. Peguei o meu exemplo porque era o que eu fazia. Então eu tinha lá o meu look básico do trabalho todo. E daí eu, com poucos acessórios, me transformava pra noite. Então, se você sabe que você vai ter um guarda-roupa todo voltado para isso, você vai ter uma narrativa para isso, você vai mostrar como isso facilita a vida da mulher, você vai mostrar como ela tem mais alegria, como ela consegue transicionar de um ambiente para outro. Então, você vai ter um arco narrativo que vai atrair uma pessoa específica e você vai vender mais, com menos esforço. A Márcia aqui dizendo, perfeito, entendi. E isso, como é que você escolhe o seu persona? Que foi a aula que eu dei ontem, que tá ainda disponível no YouTube, fica sempre até a meia-noite. Se você não perdia, a aula de ontem foi qual é a coisa mais importante do seu negócio. E a coisa mais importante do seu negócio não é você, não é o seu produto, é o seu cliente. Enquanto o seu cliente está feliz, você está vendendo. Enquanto você está vendendo, você tem um negócio. Se o teu cliente não volta, você não vende mais. Então, nessa aula eu mostrei assim, toda essa construção do porquê que eu trago a palavra aloha, do porquê que eu trago uma hora sincronizada para minha live, porquê que eu tô criando as aulas de produtividade para bicho grilo, porquê que eu tenho uma aula que ensina você a deixar de ser um eco chato. Tudo isso são coisas que eu identifiquei no meu persona, que ele se incomodava consigo mesmo, e eu resolvo para ele. Ele fica atraído por isso. Então, eu consigo daí, na hora que eu vou lá e ofereço o método Sustente, ele já se sentiu transformado com coisas que eu entreguei no conteúdo gratuito, ele vai dizendo, nossa, se no conteúdo gratuito eu tenho essa transformação, eu tenho esse resultado, eu consigo mudar a minha vida, o que vai acontecer se eu entrar no método Sustente, que é toda uma trilha para eu chegar a escalar vendas? E daí eu vendo mais com menos esforço. Por quê? Porque ao longo de todo o processo eu fui mostrando a vantagem desse cara. E como que eu sei isso? Perguntando. Então eu usei lá, primeiro, o mapa de empatia. Me misturei com essas pessoas, fui lá e descobri as respostas. A segunda coisa, eu uso o Google Forms, que é esse que está disponível para você aqui no Stories de hoje. Vai lá, pega o link, responde para mim, já copia ele inteiro. A terceira técnica que você pode usar para desvendar o que o seu cliente dá valor, eu tô com uma cliente de produtos gastronômicos, tá? Que se chama Alquimia com Potaria. E daí eles fazem tudo artesanal e ela fica dizendo, nossa, não sei exatamente o que a mulher que eu vendo dá valor.
E eu disse, por que você não faz um momento de degustação e reúne seus principais clientes para fazer o lançamento de um novo produto? E quando ela reuniu essas pessoas, o que ela escutou as mulheres dizendo? Nossa, eu demoraria horas para fazer essa caponata. Aí depois a outra ela disse assim, nossa, mas essa geleia era manga com... Não, era de laranja com uísque. Nossa, essa geleia é muito gourmet. Ela leva, assim, ó, deixa a minha sobremesa tão chique. E ela foi escutando o que essas pessoas... E hoje ela faz a propaganda em cima disso. Eu quero deixar de passar horas na cozinha e ter Maria para comer no fim do dia com seu marido tomando um vinho, porque aqui a gente tá na região e ela vende pra regional, né? Ela falou a linguagem da cliente dela. Ela entrou na comunicação que atraiu a cliente dela para comprar aquela caponata, que tem disponível no mercado, mais barata, inclusive. Mas ela entende que é uma iguaria, que aquele paladar é especial, que ela passaria horas fazendo e que é uma grande vantagem encomendar da Alquimia Compotaria. Saca quando você entra na cabeça do seu cliente e desperta o desejo de compra. Esse é o seu trabalho. O seu cliente, ele não deixa de comprar o seu produto porque ele acha caro. Ele deixa de comprar a sua oferta porque ele não viu o valor no que você está oferecendo. Como que você faz ele perceber valor no que você está oferecendo? Através da sua comunicação. E como que a sua comunicação é assertiva? Desvendando esse cara, entendendo ele de bastidores. Então, a terceira maneira que você tem de descobrir o que seu cliente dá valor é que nem você tem o brechó, é uma loja física, o que a pessoa compra? O que ela fala quando ela tá comprando? Que baita oportunidade! Ou ela fala, nossa, eu dou muito valor eu nunca entraria mais numa loja normal, eu só quero saber de brechó. Você vai entender o que o seu público-alvo dá como valor e você vai reproduzir isso. Quer ver uma das coisas que o meu persona fala muito? Ele diz, eu quero alcançar mais pessoas. O que virou uma das coisas que eu efetivamente entrego no método Sustente-se? Essa promessa. Eu passei a dizer, você quer alcançar mais pessoas com o seu econegócio? Então vem pra minha aula que eu vou te ajudar a fazer isso. Como que eu descobri isso? Escutando ela dizer que ela tem uma missão, que ela quer melhorar o mundo e que ela faz isso através de um negócio sustentável, saca? Então a terceira coisa é você reunir esses clientes de alguma maneira, que nem... Se você já tem uma loja física, é mais fácil. Ele vai estar ali, você vai poder estar ali, né, de butuca no que ele está falando. Agora, se você não tem uma loja física, você pode fazer, que nem o que eu faço. Eu, eventualmente, agora pós-pandemia, não tive nunca mais nenhuma reunião presencial. Pretendo fazer a primeira imersão presencial em maio ou em junho. Estou organizando isso no meu calendário. Nesse momento, inclusive, estou com todas as minhas inscrições fechadas desde dezembro do ano passado. Então, o que eu faço? Eu reúno o meu cliente, eu dou print nos comentários deles. Ele me diz, estou tendo muitos insights. Nossa, essa aula está transformando o meu negócio. Nossa, eu não consigo mais parar de desenhar a pessoa para quem eu estou vendendo. Nossa, que nem teve uma menina que disse assim, fez todo sentido para mim escolher um público-alvo porque eu não tenho mais que convencer as pessoas a serem sustentáveis. Eu vou vender a vantagem feminina, a vantagem de economizar, porque ela faz absorventes femininos ecológicos. Então ela foi lá e fez o cálculo quanto o cliente dela economiza em dinheiro e vai usar isso como argumento. E daí ela está construindo um arco narrativo para pessoas em vulnerabilidade social. Você entende que você passa a usar menos energia da sua vida? Então, até agora, a gente pegou 3 técnicas para você desvendar pelo que o seu cliente dá valor. Deixa eu saber de vocês, alguém já usou alguma dessas? Escreve para mim. Já usei o mapa de empatia, já usei o Google Forms ou já reuni clientes. Escreve aí pra mim se algum desses vocês já fez. Quem nunca fez nenhum desses 3 diz, nunca pesquisei o meu cliente dessa maneira. Só pra eu saber, ter um balizamento de quem já usou, já conhece essas ferramentas. Isso seria bem legal. A 4ª maneira que você tem de pesquisar o que o seu cliente dá valor é fazendo enquetes no Instagram. Isso eu uso muito, e daí a minha enquete não é tipo, você gosta da aula, deixa de ser um eco chato, sim ou não. A minha enquete é, se você tivesse que escolher um presente agora, você escolheria uma consultoria de 1 hora numa live no Instagram comigo, a aula como desvendar a cabeça do seu cliente e descobrir pelo que ele paga, o que ele paga por, a aula deixa de ser um eco chato, e daí eu dou uma enquete para eles escolherem, e através disso eu sei o que ele dá valor. Porque eles sempre vão escolher o que eles dão mais valor.
E daí eu vou vendo quais são as minhas, qual é a parte do meu arco narrativo que não tá fazendo sentido pro meu persona, que ele não tá preocupado. Ele não tá preocupado se ele é chato, talvez. E tá tudo bem. Se eu souber isso, eu não vou mais insistir, eu não quero mais que ele deixe de ser chato. Afinal, eu só quero que ele venda. Se ele vende, ele salva a vida dele, ele salva o negócio dele, ele muda de vida, ele sai daquele patamar. Então, o que eu quero é ter a construção de um arco narrativo que mostre efetivamente o que vai trazer resultado para eles. E daí, existe uma coisa que é o mapa da proposta de valor que eu mostrei para vocês ontem na aula. E que hoje, na aula de hoje, que é basicamente isso, né? Deixa eu pegar aqui direitinho o nome da aula de hoje. Mas que é basicamente você desvendar pelo que o seu cliente dá valor. Isso daqui, que é um mapa de valor, que é exatamente pelo que o teu cliente te paga, eu vou mostrar hoje como é que usa. Tem disponível de graça na internet. Pode procurar no Google, você vai encontrar mapa da proposta de valor. Procura uma versão que tem assim, ó, todas as perguntas juntos, porque daí você não vai precisar pensar que perguntas fazer pro seu cliente. E daí você vai preenchendo esse quadro e você vai entender o que tem aqui que o seu cliente efetivamente quer pagar. O que ele dá valor na oferta que você faz. Ontem, na aula de ontem, eu contei de clientes, eu tenho um cliente que faz gestão de resíduos e que providencia para que o resíduo de locais comerciais não vá parar em aterro sanitário nem em incineração. Então, quando eles desviam de aterro ou incineração, eles entregam para o cliente um sistema lixo zero. E eles estavam vendendo isso num sistema mensal. Então, o cara paga uma mensalidade, essa empresa vai lá, define um sistema de separação de resíduos, recolhe esse resíduo e garante que a destinação final é diferente de aterro ou incineração. E os clientes deles no começo todos muito empolgados, compravam, dava 1-2 meses, o cliente queria cancelar aquela assinatura, e daí a pessoa ia lá, o comercial ia lá, visitava e dizia, mas tem alguma coisa dando errado, seus funcionários não estão aderindo, o que está acontecendo que você quer cancelar? E ninguém achava essa resposta. E daí eles tiveram tantos cancelamentos que eles me procuraram pra pedir uma ajuda, pra ver o que eles estavam fazendo de errado. E daí eu fui lá, comecei a visitar, visitei os lugares, visitei o case, olhei tudo e eu disse, sabe o que tá faltando? Tá faltando você colocar um quadro contando quanto o teu cliente desviou de aterro e incineração naquele mês na parede. E quando ele colocou um quadro dizendo esse estabelecimento desviou 95% dos seus resíduos de aterro e incineração, 97%, aqueles caras viravam super-heróis na frente dos seus clientes, que passavam a entender todo aquele sistema de lixo e hoje ele só tem gente que cresce, nunca mais os clientes, não nunca mais, mas a taxa de desistência diminuiu em mais de 40%. Por quê? Porque o que faltava era um quadrinho na parede dizendo tudo aquilo que era invisível, que era um processo que o cliente dele não via. Então, você tem que entender qual é a parte do seu processo que o teu cliente dá valor. Esse mapa da proposta de valor é um mapa que te ajuda a entender exatamente isso. Isso continua sendo técnicas de design centrado no indivíduo. Por quê? Porque você não vende forçadamente. Porque você entende o que dá valor pro seu cliente. Daí você fala as palavras mágicas, aí o cara acha aquilo máximo, e daí o cara vai lá e compra de você. Essa é a mudança de um processo cognitivo na construção do seu arco narrativo, saca? Então, tem uma das coisas que você pode fazer. Então, vamos lá. Primeira técnica, mapa de empatia. Segunda, pesquisa no Google Forms. Terceira, reunir interessados e testar protótipos. Quarto, enquete no Instagram. Quinto, intuir e validar. Como que eu sei se o meu cliente vai dar valor? Eu vou pensar na minha cabeça. E daí eu vou intuir, eu vou dizer, eu acho que o cara gosta desse troço aqui. E daí eu vou colocar essa oferta no mercado e eu vou validar, ou eu vou ser... Você vai ver que não faz sentido para aquele cara. E daí se não faz sentido, você não vai ficar insistindo nisso. Saca? Você vai dizer, bom, se não fez sentido eu oferecer isso pro meu cliente... eu vou ter que descobrir qual é a parte que ele está dando valor. E daí você vai refazer esse processo de pesquisa, de investigação do seu persona. Entende? Então, quando você chegar no final, se você não tiver o resultado esperado, você vai voltar para o início e vai redesenhar o seu processo. Porque você vai saber ou que você errou o público, ou que você errou o seu arco narrativo. E se você não errou o público, você tem certeza que é a parte mais fácil, você vai... mudando, aprimorando, maturando o seu arco narrativo.
Eu, por exemplo, quando comecei a fazer esse curso onde vocês têm melhores resultados financeiros, eu comecei com um arco narrativo onde eu dizia, eu quero te ver milionário. E aquilo agrediu meu persona. O cara não gosta de pensar em acumulação de riqueza. Ele não gosta de imaginar pessoas milionárias. Ele associa isso a muita coisa com a qual ele não concorda. Ele prefere imaginar que ele pode ganhar 10 mil reais a mais por mês. Ele prefere imaginar que ele consegue ter controle no fluxo de vendas das suas ofertas. O meu método Sustente-se é o mesmo. Ele entrega tudo isso. Se você quiser ficar milionário com o método Sustente-se, você vai conseguir. Se você quiser faturar 100 mil reais a mais com o método Sustente-se, você vai conseguir. Se você quiser faturar só 10 mil reais a mais, você vai conseguir. Isso vai estar de acordo com o seu nível de desempenho naquela técnica que eu estou te apresentando. Mas eu mudei a minha narrativa porque eu estava acompanhando a vontade do meu cliente. E o meu cliente hoje vive uma realidade financeira tão desesperadora que ele só quer saber que ele pode controlar, que ele pode ter controle de um fluxo de vendas na hora que ele está desesperado. Ele vai dizer, ok, eu vou fazer toda essa promoção dessa determinada maneira, reunindo esses passos e eu vou vender no final. E eu vou aliviar o que eu tenho de problema hoje, saca? Então, você vai... Como que você sabe se a sua oferta está validada ou não? Pela compra do cliente. Se você fizer uma grande promoção, né? Que nem eu fui lá, a primeira vez que eu vendi a consultoria que ajuda as pessoas a venderem mais. Porque eu não sabia se meu cliente queria isso. Eu sabia que eu via essa necessidade. Eu olhava para vários amigos meus, pessoas, eu conheço centenas de ecoempreendedores, eu trabalhei no Movimento Lixo Zero como voluntária por 4 anos. Eu sou especialista em logística reversa. 99,9% das pessoas que fazem o que eu faço vão lá, inventariam um resíduo do seu cliente, definem um plano para fazer alguma coisa com esse resíduo. Nesse inventariar o resíduo, ele vê o que você está gerando de lixo, com que volume, com que frequência, e ele decide um plano para o que você vai fazer com o seu lixo. E eles têm dificuldade de vender, dificuldade de cobrar, dificuldade de encontrar cliente, dificuldade de implementar. E eu olhei para o meu mercado e eu vi eu vendendo logística reversa que o meu cliente não queria isso. Ele queria aprender a saber o que fazer com o lixo dele. E daí, ao invés de eu passar a vender planos de logística reversa, eu passei a vender cursos que ensinava que todo lixo é um erro de design, como iniciar seu território lixo zero. E a partir disso, eu atraí uma clientela interessada que levou para dentro das suas empresas. E daí foi assim que eu acabei atendendo o Instituto Unimed com um programa chamado Menos um Lixo, e eles estão se tornando a primeira sede do Instituto Unimed que vai ser um território lixo zero, vem por conta desse programa, e não tem um gestor de resíduos lá fazendo esse programa. Eles estão sozinhos rodando o programa Menos um Lixo, e cada vez eles decidem um resíduo para desviar de aterro e incineração. E quando eles não sabem o que fazer, eles ainda me chamam para fazer a consultoria, e daí eu vou lá e dou as respostas e eles dão o destino final. Mas eles que escolhem a ordem de qual é o próximo nicho que eles vão resolver. O que eles vão... Se eles só me chamam se eles realmente não souberem o que fazer. E eles passaram a se empoderar de um processo que alguém mandava na empresa deles. E se eles não cumprissem, eles eram ainda penalizados. Você entende a diferença? A oferta é a mesma. Eu faço plano de logística reversa igual 99% das pessoas que vendem planos de logística reversa. Só que eu não vendo o que essas pessoas vendem. Eu não vendo o inventário, o plano e as regras para o cara seguir. Eu vendo o curso que ensina ele fazer a gestão do seu próprio resíduo. E isso faz com que eu venda mais caro, mais frequentemente e com mais regularidade do que grande parte dos meus colegas de trabalho. E como que eu cheguei nisso? Investigando meu persona. Porque eu venho desse mundo de técnicas de vendas, venho desse mundo de comércio exterior, de aprender a comunicação pelo sim, induzir o pensamento do seu cliente, e eu consegui reunir tudo isso de uma maneira que você vai usar todas essas técnicas para o bem, reunindo pessoas que estão interessadas pela sua oferta. Entende? Então, por que eu penso em criar uma sessão chamada 4:20? Você entende como isso se comunica com o meu persona? Porque ali eu vou reunir os clientes que estão mais perdidos no rolê. Tenho já reunido. Eu já fiz isso de bastidores. Por que eu crio uma imersão de 8 horas debruçada sobre a pergunta mais importante do seu persona, que é, afinal, pelo que o seu cliente dá valor? Porque quando você chega nesse mapa de empatia, você responde as coisas erradas, você responde de uma maneira genérica. Você pensa uma coisa muito abstrata, você pensa que o cara vai dar valor para sua
terapia, que eu tenho muitas pessoas que são, né, dessa parte de evolução, psicólogos, tem muita gente que vende florais, reiki, eu tenho muitas pessoas desse grupo. Você pensa que esse cara vai se interessar porque você fez PNL, porque você fez aromaterapia, porque você sabe fazer massagem, e na realidade o cara não quer saber isso, ele quer saber como ele se sente depois. Se você disser pra ele que você faz terapia para reduzir o estresse dele com a mãe, se você faz a terapia para diminuir as tensões de uma pessoa pós-parto, se você tiver um nicho, um público para o qual você se dedica e você traz uma vantagem para esse cara e você vender essa transformação, não interessa se isso é com PNL, se isso é com massagem, se isso é com reiki, o cara quer a sensação. E você vai conseguir ter mais clientes com menos esforço, que se encantam, que estão buscando exatamente o que você está oferecendo. Tá entendendo essa diferença? Então, basicamente, eu trouxe 5 técnicas até agora, e a sexta é essa, que eu nem tinha falado, mas decidi incluir, que é o mapa da proposta de valor. Se você quer realmente saber o que o cara tira, o que o cara dá valor para tirar o dinheiro do bolso e comprar a sua oferta, isso é meu over delivery. Use esse mapa da proposta de valor. Aqui você vai ter perguntas assim, ó. Esse daqui, deixa eu até pegar uma folha maior, porque eu tenho esse quadro maior. Ele é assim, ó. Ele é completo assim. Então, de um lado, você está perguntando as coisas sobre o seu persona. Aqui é o seu produto, ou o seu serviço, o que você está oferecendo. Cada parte daqui, ó, esse daqui é o campo dos ganhos, tá? Esse aqui, o que é os ganhos que o seu cliente pode ter com o que você está oferecendo? Aí, o que você faz? Você cria aqui no seu produto um criador de ganho. Então, se você sabe, por exemplo, que o seu cliente tem que fazer um relatório sobre a gestão de resíduos do condomínio dele ou da empresa dele para entregar para a FEPAM, você pode colocar esse relatório pronto quando você vai fazer a gestão de resíduos e tirar ele dessa função, ele te paga por isso. Então, você vai ver exatamente, quando você olhar aqui quais são as tarefas do cliente, de um lado, do outro lado, você vai criar seus produtos e serviços. Por quê? Porque você vai olhar tudo o que ele faz em relação ao seu produto, tudo que é braçal para ele. Por exemplo, eu sei que pro meu cliente, coisas braçais, ele odeia fazer um planejamento estratégico. O que eu fiz? Eu fui lá e criei um Trello. Então, eu fui lá e vi qual é a tarefa dele. Ele tem que fazer um planejamento estratégico. Ele tem que pensar no negócio dele a longo prazo, ele tem que ter metas financeiras, ele tem que saber, olha, se eu não conseguir chegar a 10 mil de faturamento nesse mês, eu vou fazer isso e aquilo para chegar no próximo mês. E daí ele tem que ter. Ele tem que entender onde é que ele quer chegar com a empresa dele daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Se ele não pensa a longo prazo, ele tá brincando de escritório. Então, quando eu olho essa tarefa dele aqui, eu sei que ele bate cabeça para fazer isso. O que eu criei aqui como brinde, como um bônus do método Sustente-se? Um Trello que tem tudo, como que você... E assim, não tem lá só sua missão, visão, valores. Tem uma colinha dizendo o que você vai pensar para definir a sua missão. O que você vai pensar para criar a sua visão. O que você vai pensar, quais são as perguntas que você vai fazer para si mesmo, para ter os valores do seu econegócio. Eu criei um esqueminha na internet que ele vai lá e ele só preenche. E tá tudo reunido num lugar só. E o meu cliente, o que ele tem com isso? Ele não fica procurando papel, ele não fica reunido em uma pilha de anotação, ele encontra a informação facilmente. Você entende como eu olho para toda a coisa do meu cliente, para todo o universo dele, e eu crio coisas que ele dá valor e daí ele me paga por isso? Então, a sexta e última técnica, que é um over delivery, sobre o que faz o teu cliente dar valor e te pagar pelo que você está oferecendo, é esse mapa da proposta de valor. Você pode baixar de graça da internet. Quem compra os meus cursos tem esses mapas todos na plataforma, tem as minhas explicações, tem as minhas perguntas, né? Porque sempre quando você vai fazer um planejamento estratégico, quando você vai escolher fazer seu mapa de empatia, quando você vai fazer qualquer uma dessas técnicas, e eu, inclusive, que faço isso e que sou facilitadora, é muito mais fácil quando você tem um facilitador. Parece que aquele cara vai fazendo perguntas e aquilo vai te dando insight. Se você tá fazendo sozinho e aquilo tá num papel, de alguma maneira, é menos vivo, saca? Então, no meu curso você tem eu lá com a aula te estimulando a pensar, a ferramenta fácil, o Trello para pôr a resposta. Eu tô criando uma jornada que facilita a vida do meu cliente na prática. E é isso que ele me paga. Ele não quer um método de venda. Os métodos de venda, você entra na internet, você escreve script de venda e o script de venda vai estar lá.
Não é, as pessoas não vêm fazer a jornada de aceleração dos ecoempreendedores porque querem um script de venda, elas querem fazer a jornada de aceleração porque elas querem entender toda a construção de um negócio original que vai fazer ela ser quem ela é, que ela vai fazer isso fazer sentido na vida das pessoas, ela vai atrair por essa construção desse arco narrativo e daí ela vai vender para alguém que dá valor para aquilo. E aquilo é diferente de uma construção de um script de vendas mete o pé, saca? Então, é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Hoje é uma aula que ela é menos estimulante, mas que ela trouxe técnicas e ferramentas para você sair dessa zona de dúvida, de quem não sabe responder o que o cliente quer, de que não sabe o que o teu cliente tira a mão do bolso para pagar. Quando você vai vender uma borrachinha de cabelo, o que esse cara, ele quer que seja ela dourada? Oi, William, tudo bem? Chegando agora, me cumprimentando. Então, o que você vai vender quando você vende uma borrachinha de cabelo? Uma que não arrebenta nunca? Você vai vender uma que prende bem? Você vai vender uma que serve para criança? Você vai vender uma borrachinha de cabelo que é dourada? Qual é o valor do seu cliente? O que ele tá pagando quando ele quer? E tudo isso te faz construir um arco narrativo diferente. Então, essa é a moral da história. Você vai investigar o seu persona em todos os detalhes, de todas as maneiras. E lembra que eu falei na aula ontem? Quando você passar horas em cima dessas ferramentas aqui, né? Eu proponho que você passe pelo menos uma tarde. Se é a primeira vez que você está investigando seu persona, passa uma tarde imerso, entendendo o que esse cara quer. Chama outras pessoas, entrevista teus amigos, entrevista teus clientes e passa, debruça mesmo em cima disso. Porque a primeira vez que você construir o seu persona, aquilo vai ser um esboço que você vai maturando ao longo do processo, conforme você conhece mais ele, conforme você entende, conforme ele evolui com você. Eu antes chamava... Vou salvar, Simone, não te preocupa, tá salva essa live. A Simone dizendo, cheguei atrasada, salva, por favor. Essas lives que eu tô fazendo no Instagram, elas são de, como eu chamo, de interesse público, de interesse coletivo. E elas ficam salvas sempre. As aulas que eu dou lá no YouTube, elas são meu conteúdo premium. Aquilo são coisas que eu só falo para os meus mentorados numa narrativa de construção de detalhamento, que é só o que eu mostro para os meus mentorados. Não são essas coisas que você pode baixar na internet e pegar com qualquer um. Por mais que aqui eu esteja te facilitando o uso dessa ferramenta, o que você vê aqui no Instagram são coisas que eu quero mais atrair pessoas para saber disso e evoluir. Agora, o que tá lá no YouTube são coisas que eu só mostro pros meus mentorados, pros meus alunos, para pessoas que eu tô pegando com a mão e dizendo, vem comigo que eu vou te ajudar a sair desse estágio onde você tá hoje. Então, são coisas diferentes. As minhas lives aqui sempre ficam salvas. Então, como é que eu te digo para te acompanhar né, essa construção do seu persona? O seu persona, o meu persona no começo, eu chamava ele só de bicho grilo. Aí depois eu chamei ele de ovelha verde. Aí ele virou o ecoempreendedor. Hoje ele é o empreendedor da nova era. E daqui a pouco ele vai ser o boss de um negócio sustentável. Saca? Então eu vou evoluindo com o meu persona. E a necessidade do meu persona vai evoluindo comigo. Hoje, inclusive, de noite, eu vou mostrar essa escalinha de evolução que eu criei para o meu persona no último ano. Porque eu não vendia empreendedorismo, eu vendia só sustentabilidade. O que eu pensei? O que eu validei? O que eu descobri? O que eu efetivamente gastei minha energia para criar um curso completo? O que o meu cliente deu valor? Quem que já comprou ali? O que meus alunos comentaram? Tudo isso, e é onde eu chego na minha órbita de produtos, que é a maneira que você tem de vender mais e melhor, é o que eu vou contar na aula de hoje de noite. Faça parte da jornada de aceleração de empreendedores da nova era, que é um conteúdo ao vivo, online, para você finalmente vender a sua eco-oferta de maneira regular, lucrativa, com menos esforço, para um cliente apaixonado, que dá valor para sua oferta, que não fica pedindo desconto, e estabilizar uma receita para você viver exclusivamente do seu eco-negócio. A aula que acontece hoje, a aula número 3 dessa jornada, se chama Como Fazer para Vender de Forma que o Cliente Valorize a Sua Oferta. Para você poder finalmente criar
fluxos de vendas da sua eco-oferta, tirar o pé da lama, ampliar a sustentabilidade no mundo e viver mais confortavelmente. Se depender de mim, eu tô aqui entregando tudo que eu sei para você evoluir o seu negócio. Agora tá com você. O negócio é você executar. E se tiver dúvidas, você sabe que você tem toda a oportunidade de me chamar aqui no inbox, porque eu respondo todas as dúvidas de todo mundo. Quem tá aplicando já tá assim, ó, pleno de resultados. Eu tô muito feliz com o que eu tô recebendo de vocês. Então, é assim que eu me despeço, mandando uma aloha pros meus ecoempreendedores, os empreendedores da nova era que protagonizam a sua vida e estão passando um risco no chão para finalmente venderem muito suas eco-ofertas. Te espero hoje de noite. Bye, bye!